Aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o Léo Senna, que vive uma excelente fase lá no futebol da Austrália. Ele que foi contratado pelo Sydney FC, 10 partidas até aqui e um gol marcado. Finalmente o Léo Senna voltou a marcar um gol, né? É uma situação assim curiosa, que ele não é um jogador de muitos gols. Aliás, esse foi o segundo do Léo Senna como profissional, até parece um absurdo, né? Mas eu entendo, a característica do Léo Senna, ele não é um jogador, por exemplo... É difícil o Léo Senna marcar gols, porque ele não é um cara de pisar o tempo inteiro na grande área e muito menos de finalizar de longe. Ele é aquele segundo homem no meio de campo para sair de uma jogada mais perigosa, né? Conseguir ali um drible e proteger a bola. É basicamente isso, a função do Léo Senna, desarmes e comandar o meio de campo. É um jogador que, pela forma que ele atua, de fato, matematicamente falando, é difícil do Léo Senna marcar gol, né? Você pode observar esse mapa aqui, ó, do Goiás lá em 2019, o Léo Senna quase não pisou na grande área do adversário, tá? Então, assim, não é que o jogador é ruim, nossa, o futebol de hoje é péssimo, não, é porque a característica do Léo Senna é essa mesmo, tá? Um jogador que cadencia muito bem o jogo e que bom ver o Léo Senna voltar a atuar em bom nível lá na Austrália. Ele que está jogando no Sydney FC, o mesmo clube do do Douglas Costa, lá na Austrália. O Goiás não procurou novamente o Léo Senna, tá? O que eu tenho de informação é o seguinte, quero até dividir aqui com vocês. O Goiás ele assinou ali em 2022 um contrato com o Léo Senna e teria vínculo com a renovação automática se ele fizesse pelo menos 7 jogos até o final do Goianão do ano seguinte. Isso não aconteceu. Segundo o André Rodrigues, ele tinha um cronograma para retorno ao futebol profissional, gradualmente, né, no Goiás Esporte Clube, também com o doutor Sérgio Rassi, só que no Goiás o Léo Senna apareceu apenas 2 vezes, tá? Somente isso e nada mais, né? Não apareceu, não deu as caras no clube, foi até um amigo aí do Paulo Rogério Pinheiro naquela época, o Paulo Rogério Pinheiro deu declarações também falando, se não fosse possível o retorno do Léo Senna ao futebol, ele poderia ser um funcionário do Goiás, trabalhando na parte também do futebol, mas graças a Deus, né, o Léo Senna conseguiu recuperar a sua carreira como jogador profissional, e no Goiás foi isso, tá? Uma coisa assim que não dá para explicar, não tem uma resposta concreta, não sei se o jogador não se interessou, se houve alguma coisa no Goiás, mas ele deixou o clube, depois fechou com o Lokomotiv, lá da Bulgária, e voltou aqui para o Brasil em 2024, né, para defender o Água Santa, tanto na disputa do Campeonato Paulista quanto na Série D do Campeonato Brasileiro. No Paulistão, vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação, uma nota média de 6,78, não conseguiu ser titular. Na Série D do Campeonato Brasileiro, ele fez mais jogos, foram 13 com a camisa do Água Santa, todos eles como titular. O que chamou a atenção também do Sydney FC, hoje o Léo Senna com 28 anos de idade. Pode deixar a sua opinião também a respeito desse atleta. Poderia sim voltar para o Goiás, dependendo das situações, tá? É um cara que já demonstrou sim um bom futebol e tem essa ligação com o torcedor alviverde também. E o Caetano, tá? O zagueiro Caetano, atleta de 25 anos de idade. Segundo informações do Imprensa Verde, o Goiás procurou o Caetano já para o ano que vem, mas até o momento o interesse, enfim, o que apresenta o Internacional para o Caetano é mais vantajoso do que, por exemplo, um retorno ao Goiás. O Caetano tem vínculo com o Corinthians somente até dezembro, não deve renovar esse seu vínculo, hoje com 25 anos de idade, na Série A do Campeonato Brasileiro, apenas 5 jogos, 4 deles na condição de titular. Então o Caetano, mais uma vez, sumindo, né, completamente do elenco do Corinthians, no meu entendimento seria assim, um excelente reforço, até porque, tá, uma coisa que pode ligar a outra, o Caetano ele foi titular no Goiás justamente sob o comando do Jair Ventura, né? Era o Jair Ventura o técnico, lá em 2022, onde o Caetano foi titular em grande parte dos jogos que ele fez pelo Goiás, sendo uma referência ali na defesa, junto com o Reinaldo, era o Caetano, o Reinaldo e... acabei esquecendo, o Sidney jogou um tempo, depois o da Silva, né? Mas o principal era esses. Naquela Série A, por exemplo, em 26 jogos, ele foi titular em todos eles, um mapa mais preenchido pelo lado esquerdo. Também pode jogar na lateral esquerda, mas não foi muito bem não.
nesses jogos que ele fez na lateral pelo Goiás. Eu lembro daquele jogo contra o Internacional aqui na Serrinha, né? Ele começa bem o Campeonato Brasileiro, na reta final ele acabou caindo um pouquinho de rendimento, né? Você pode observar aqui essas notas médias, mas lá no Corinthians ele não consegue jogar, uma coisa incrível. Ele até faz um bom Campeonato Paulista, tanto em 2024 quanto em 2023, mas chega na Série A, acaba sendo escanteado. No ano passado foram 16 jogos pelo Corinthians, no Brasileirão, e nesse ano ainda menos, somente 5 partidas, não teve nenhum tipo de lesão ou algo nesse sentido. Não me surpreenderia se o Jair Ventura procurasse também o Caetano, e o Lucas Andrino, ele gosta do Caetano, tá? O que eu tenho também de informação é isso, é um jogador que agrada o Andrino. Se eu não estiver enganado, não sei se eles já trabalharam juntos, mas o Andrino conhece muito bem o Caetano, tanto na época do Corinthians, quanto também em outros clubes no interior paulista, como por exemplo o Oeste e o São Caetano. Pode deixar o seu pitaco também, qual seria a sua sugestão para o Goiás no ano que vem, nesse aspecto defensivo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever